A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Antes de orar pelo seu casamento, antes de orar pela sua família, eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus, o propósito de Deus para o casamento. Preste atenção, filho. O propósito de Deus para o casamento. Casamento não é algo cuja origem é acidental. Antes, ele nasceu no coração de Deus. Ele é uma invenção divina. Evidentemente, o casamento é algo humano, mas a ideia é de Deus, não do homem. Quando o Senhor criou o homem, ele já tinha em si mesmo esse conceito, a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? Certamente não podemos entender qual é a imagem dele, mas há algumas coisas que nós sabemos. Uma delas é que ele é um Deus triuno, ou seja, ele subsiste na forma de 3 pessoas. Quando o Senhor foi criar o homem, ele disse: façamos um só Deus, mas no conselho da divindade há Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um, mas ao mesmo tempo ele é plural. Um dos principais dos conselhos de Deus é o princípio corporativo. Assim, quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o fez macho e fêmea. Nem um homem e nem a mulher são completos em si mesmo, mas somente um casal pode expressar a imagem de um Deus que subsiste na forma plural, na mente de Deus, o homem e a sua mulher. Essa é a imagem de Deus. Você sabe, foi concebido antes do pecado. O casamento foi inventado por Deus antes que o pecado entrasse no mundo, e a família já existia. Após a entrada do pecado, o casamento se tornou um problema tal que às vezes pensamos que é melhor não casar. Em Mateus 10:19. Lembre-se, no entanto, que o pecado não anula o casamento. É graça de Deus. Redenção é capaz de restaurar não apenas indivíduos, mas também famílias, a concepção original de Deus, a base da operação de Deus. Quando o homem foi criado por Deus, ele tinha uma tarefa especial para aquele. Após a criação, o Senhor os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Ora, como um único indivíduo pode ser fecundo, multiplicar e encher a terra, é necessário um casal para alcançar esse propósito. Esse casal constitui a família. Deus também ordenou que eles dominassem e sujeitassem a terra que havia caído na rebelião do maligno. Isso seria alcançado pela multiplicação das famílias pelo casamento. Muitos pensam que o indivíduo é a unidade básica da operação de Deus, mas isso é um engano. A família é a unidade básica do mover de Deus. E por essa razão é que Satanás se esforça ao máximo para destruir o casamento. Não apenas os indivíduos, mas a família. Em Gênesis, nós lemos que antes de criar a mulher, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Alguns imaginam que Deus viu a solidão de Adão, então fez Eva. Mas esse não é o ponto central. A concepção de Deus é a família, não apenas um homem. Um homem sozinho nunca poderia cumprir o seu propósito. Por isso ele disse: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, Deus viu que não era bom que o homem vivesse e estivesse só, porque ele sozinho não poderia cumprir o propósito eterno. E mesmo que a questão fosse solidão, isso apenas mostra que o propósito de Deus para o homem, desde o princípio, não era o individualismo. O propósito dele é que a mulher seja o contraparte,
a auxiliadora do homem. Quando essas partes se encontram, então temos a unidade, e pela cooperação ou pela parceria entre dois é que a obra de Deus é realizada. O Senhor então disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Uma auxiliadora. Primeiramente, vamos considerar a palavra auxiliadora. O propósito de Deus não pode se cumprir apenas com o homem. Deus ainda precisa da mulher. Idônea. Segunda palavra que deve ser considerada é idônea. Ela significa a altura, do mesmo tipo, da mesma natureza, algo que se pode usar para complementar. Deus mandou que Adão colocasse nome nos animais para que ele percebesse que o animal algum poderia ser o seu complemento. Era como se Adão dissesse: eles não se parecem comigo. Como posso tê-los como companheiros? Isso certamente levou o homem a perceber a necessidade de uma companheira idônea, o ingrediente indispensável do casamento. Tendemos a pensar que o casamento é constituído pelo homem e pela sua mulher, e se eles amarem, o casamento será feliz e bem-sucedido. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a família possui uma terceira pessoa, o Senhor. Todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter comunhão com Adão e Eva. Não era apenas o criador da família, mas um dos membros. Na verdade, ele era o Senhor da família. Na sua origem, havia uma harmonia perfeita entre o homem, a mulher e Deus. Estes eram um casamento debaixo de Deus, o conceito original do Pai. Quando o homem se esquece que o Senhor é um membro da família, ele o deixa de fora. Então o casamento começa a desintegrar-se. Unidade do casamento. O alicerce do casamento é o Senhor, mas ele também estabeleceu princípios fundamentais no dia em que realizou o primeiro casamento, como nós lemos em Gênesis 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25. Deixar. Por isso deixará o homem pai e mãe. Em primeiro lugar, é deixar financeiro. O homem antes vivia na dependência dos pais, mas agora ambos viveram por si mesmos. Em segundo lugar, é o deixar geográfico. Antes viviam na casa dos seus pais, mas agora deveriam sair e constituir a sua própria casa. Ignorar esse princípio tem sido a causa do insucesso de muitos casamentos. E por fim também deixará o emocional. A dependência emocional que ambos tinham dos pais será dependência mútua agora. Ali o respeito de um pai de uma grande sabedoria, a sua filha. Recém-casado, o pai chamou para ter uma discussão com seu marido chorando. Ela disse: pai, eu quero voltar para casa. O seu pai disse: você está em casa. O compromisso se unirá à sua esposa. O homem se unirá à sua esposa, antes de tudo, num relacionamento permanente. O casamento é para toda a vida. O segundo sentido é que o homem se une apenas a uma mulher, portanto, é relacionamento monogâmico. Deus não fez muitas Evas para Adão, apenas uma. E por fim, esse compromisso se consuma com um relacionamento exclusivo. Ambos devem se guardar exclusivamente para o outro. A unidade, transformando em uma só carne. O alvo de Deus é que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Isso, porém, não significa a perda da identidade e individualidade. O casamento também não é a anulação de um em função do outro. Não é a dominação do fraco pelo forte. Antes, a ideia de Deus é completar o outro. Relacionamento de uma só carne, planejado por Deus, é o resultado de duas pessoas se dando ativamente um ao outro. Os dois foram criados para se completar e satisfazer um ao outro. Juntos, se fortalecem mutuamente, criam uma unidade mais forte que cada um individualmente. Suas forças não se somam, mas se multiplicam.
No relacionamento de uma só carne, Deus estabeleceu esse sinergismo, onde todo é maior. A soma das partes, ao se unirem ativamente e intencionalmente, homem e mulher combinam suas habilidades. Cada um tem seus atributos singulares, que aumenta a unidade dos dois. Intimidade. Estavam nus. A unidade do homem e da mulher se torna visível na intimidade. Essa intimidade acontecia em todos os aspectos. Sendo o homem um ser triuno, espírito, alma e corpo, a intimidade acontecia em todos os níveis. 1 Tessalonicenses 5:23. Em primeiro lugar, era uma intimidade espiritual. Eles tinham um só coração, a mesma comunhão com Deus. Somente na presença de Deus eles poderiam ter essa unidade. Eram também uma intimidade intelectual. Eles tinham o mesmo pensar, um único parecer. Filipenses capítulo 2, verso 2 e 3. E também havia uma intimidade emocional. Não se constrangiam em expressar as suas emoções livremente. O ápice de tudo, isso acontecia na intimidade física. Nesse momento, os dois se tornavam fisicamente uma só carne. E segurança, não se envergonhavam. A nudez possui um significado simbólico. A ausência de roupa nos fala de transparência. Adão e Eva estavam nus, ou seja, eram transparentes uns com os outros. Não tinha nada para esconder, nem do que se envergonhar. Você só pode estar nu diante daquele com que você tem uma aliança. A nudez só acontece no casamento, porque no casamento existe a aliança. Você só pode se mostrar completamente para aquele com quem você tem uma aliança. Porque as pessoas sentem inibição e vergonha. Sentimos envergonhado diante dos outros quando temos medo de rejeição, críticas e acusação. No casamento, como Deus planejou, não há medo de abandono. Ambos viviam completamente intimidade e aceitação. É melhor ser dois do que um. A unidade fundamental do mover de Deus é a família. Deus sempre existiu em comunidade, sendo Ele triuno. Nos criou também para vivermos em comunidade. A família é a imagem de Deus, e não apenas um homem individualmente. É na relação que nós somos formados e também desenvolvemos a nossa personalidade. O casamento foi uma invenção de Deus, porque Ele viu que era melhor serem dois do que um. Em Eclesiastes, Salomão explica por que é melhor ser dois do que um. Ele coloca pelo menos 4 razões fundamentais para isso. Melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. E aí, porém, se estiverem só, pois caindo não haverá quem levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12. O ganho tem mais significado. Ganhar sem ter com alguém para repartir é inútil. Por outro lado, ganhar e não dar para alguém é mero egoísmo. É mesmo um enfado de alma. Mas se ganhamos e compartilhamos com alguém, nos sentimos gratificados. Ganhar para investir junto com alguém que fortalece o relacionamento e dá sentido. Assim, é melhor em ser 2 do que um. O fracasso nunca é total. Na queda moral, há o exercício do perdão. Um levanta o outro. Na queda espiritual, há investimento em oração e intercessão. E assim, mais uma vez, um levanta o outro. Na queda psicológica, a atitude de compreensão e aceitação. Um levanta a moral do outro. E na queda financeira, há o incentivo, o otimismo de que o outro se levante. Salomão apenas concluiu que é melhor ser 2 do que um. O frio não os vencerá. Evidentemente, existe um frio do inverno que pode ser constante, mas também o frio do descaso, da solidão. Além desses, há frios da vida, refletindo naqueles frios do estômago, no susto e no medo. Nessas horas, nada mais conforta do que não estar sozinho. Somente aquecendo mutuamente no relacionamento, podemos vencer a friagem da vida, porque é melhor ser 2 do que um.
Inimigos não irão vencê-los. A luta de um é a luta de outro. Os dois certamente prevalecerão contra um inimigo, mas sozinhos são vencidos. Apesar de muitos serem dois do que um, melhor do que dois, ser dois do que um, o propósito de Deus é que nos tornemos uma só carne. E somente nesse momento é melhor ser um do que dois. A queda da família. No capítulo 3 de Gênesis, nós lemos a respeito da família. Os princípios que encontramos lá são os mesmos que vemos atacados hoje no casamento. Homens e mulheres estavam separados. A Bíblia diz que Eva estava sozinha quando a serpente veio atacá-la. Adão deveria estar sempre com Eva. Eles deveriam fazer tudo juntos no Éden. A família dividida deu oportunidade para o inimigo atacar. Quando alguém na família começa a tomar as suas próprias decisões e age de forma independente, indo pelo seu próprio caminho, o inimigo tem uma oportunidade de dividir e governar. Essa é a tática dele. A família deve permanecer unida debaixo do governo de Deus. Isso é proteção. A ordem divina foi invertida. Deus colocou uma ordem divina no casamento. Adão foi criado primeiro, ele era o cabeça da família. 1 Coríntios 11, 3. Eva foi formada a partir de Adão. Deveria então ser o corpo da família. A cabeça sem o corpo nada pode fazer. O corpo sem a cabeça não tem direção. Essa era a ordem divina, mas na queda a ordem de Deus foi invertida. Eva deveria ter dito à serpente: vou me aconselhar com Adão e saber a opinião dele. Se tivesse feito isso, nunca teria caído, mas ela assumiu o encabeçamento e tomou iniciativa de forma independente. A ordem foi invertida. Ao invés de Adão ser o cabeça, ele deixou que Eva conduzisse até o que deu fruto. Algo interessante acontece aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, nós lemos que Eva foi enganada e caiu em transgressão. Mas em Romanos 5,12, nós lemos que por só um homem entrou o pecado no mundo. E esse homem era Adão e Eva. Era Adão e não Eva. Concluímos que, no diz a respeito à história, a mulher foi enganada e caiu. Mas no que diz respeito à interpretação de Deus, Adão foi considerado o responsável, porque ele era o cabeça. Deus deixou de ser o primeiro. Adão não foi enganado. Ele estava com os olhos abertos quando comeu o fruto. Ele sabia que era pecado contra Deus. Então, por que ele comeu? Porque ele amou Eva mais do que a Deus. Ele estava disposto a desistir de Deus, mas não desistir da sua esposa. O homem deve amar a sua esposa, mas o alicerce do seu casamento depende de amarmos a Deus acima de todas as coisas, até acima do nosso cônjuge. Esconderam o pecado. Não havia mais transparência entre o homem e a mulher. Na tentativa de esconder o pecado, eles fizeram cintas para si. Em Gênesis 3:7, sempre buscamos uma maquiagem, um jeito de disfarçar o nosso pecado. Agora não há mais transparência no relacionamento. Já não eram uma só alma. Esconderam de Deus. Eles sabiam que o resultado da transgressão era morte. Por isso esconderam de Deus, por entre as árvores do jardim, esperando que a sentença de morte. Deus já não era parte do casamento deles. Quando o Senhor deixa de ser parte do casamento, esse desmorona, porque já não há unidade no espírito. Projetaram a culpa no outro. Ao projetarem a culpa um no outro, Adão e Eva perderam a perspectiva de que eram realmente inimigos deles. Muitos casais estão enganados pelo maligno, pensando que o problema do casamento é o cônjuge. Mas uma questão que deve ser considerada: será que Adão estava com medo da sentença de morte e resolveu jogar a culpa sobre Eva para se livrar da condenação? Deus havia dito que se comesse, morreria. Mas quem sabe ele seria considerado inocente se mostrasse que fora a mulher que o enganara. Se foi isso, vemos que a queda do amor desapareceu do casamento, dando lugar ao egoísmo. Não assumiram responsabilidades. À primeira vista, parece que Adão culpou Eva, mas na verdade ele culpou o próprio Deus ao dizer: a mulher que me deste. É terrível
quando nós não assumimos responsabilidades e acusamos a Deus de nos levar ao pecado. O grande problema é que não assumiram a culpa pelo pecado. Os casais hoje também relutam em chamar o pecado de pecado e arrepender-se. A corrupção no casamento. O resultado da queda foi que a unidade do espírito, da alma e do corpo restou apenas a unidade física, em Gênesis 4:1. A unidade física é importante, mas é insuficiente para trazer a plena realização. A partir do capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o surgimento da poligamia, lá em Lameque e as suas duas mulheres. Em Gênesis 4:19, o princípio era os dois se tornarem uma só carne, mas com a poligamia, o casamento se tornou apenas uma satisfação dos desejos sexuais do homem. Da poligamia vieram as concubinas e, por fim, o divórcio. Tudo isso foi consequência do pecado e não estava no propósito original de Deus. A salvação do casamento. Jesus veio para redimir a unidade e restaurar o relacionamento original do homem com Deus. Só em Cristo podemos receber tudo que Deus tem para o casamento, porque Ele é o único que comprou de volta aquilo que foi perdido através da queda de Adão e Eva. Sem Jesus, o casamento não passa de uma imitação daquilo que Deus deseja. Não podemos nos contentar com imitações de casamentos atuais, mas buscar a vontade original de Deus. Isto é, ser sensível ao coração do Pai. Depois da queda, nós nascemos com a natureza pecaminosa, egoísta e egocêntrica. E por isso que precisamos nascer de novo. Sem Jesus, no máximo que conseguimos é nos educar através de técnicas humanas. Mas em Cristo, recebemos uma nova natureza, um novo coração. O casamento que foi redimido por Cristo não precisa conformar com os padrões do mundo, nem ser afligido pelas coisas que estão destruindo o casamento ao redor do mundo. O Senhor redimiu o casamento para o seu estado original, restabelecendo o padrão de Deus para o nosso relacionamento conjugal. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu quero orar pela restauração dos casamentos do José Coutrinho, da Guiomar, da Rainara, do Everson, do Celso e da Amanda, do Ricardo e da Marcela, do Ricardo e da Érica, do Rubem Júnior, da Aline Nogueira, do Tiago e da Miriam. Eu oro pelos casais que não podem ter filho, o Juliano, esposa, e o Wesley, esposa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te louvamos, te adoramos e exaltamos o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Nós temos a revelação da tua palavra. Por isso nós cremos na restauração dos casamentos, na restauração de cada família. Oramos nessa hora, repreendendo a todo ataque do inferno, quebrando toda maldição hereditária. Declaramos a falência do inferno. Declaramos que famílias são abençoadas, casamentos restaurados, restituídos. Nós declaramos que a palavra de Deus é a verdade. O que Deus uniu, não separe o homem. Nós te pedimos nessa hora, Pai, aonde essa oração, essa ministração chegar e houver um casal separado, que esse casamento seja restaurado, restituído pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos abençoa. Oramos ao Espírito Santo, que remova toda mágoa, remova toda falta de perdão, toda falta de compreensão, para que esses casamentos sejam restaurados pelo Senhor. Oramos, Pai, declaramos vida, declaramos, ó Deus, intimidade, declaramos amor, vinho novo nesses casamentos que hoje estão passando por lutas e por tribulações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado, tocado por essa mensagem, conhece famílias que estão passando por lutas, por tribulações, por favor, nos ajude, divulgue esse canal, divulgue essa oração. E eu creio que muitas famílias serão alcançadas pelo Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?